Será que existe uma forma correta de orar para receber a resposta de Deus? Sim, e eu quero mostrar para você na palavra de hoje. Especialmente porque se você orar dessa forma, as chances de você ser respondido são muito maiores. Então, fica comigo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Hoje eu quero mostrar para você na palavra de Deus uma forma eficaz de você fazer a sua oração de súplica a Deus, a sua oração de intercessão, aquela oração onde você precisa de uma resposta urgente de Deus. Eu quero mostrar para você essa oração na Bíblia. Como é que você faz essa oração segundo a Bíblia? Mas antes, eu é que quero orar por você que está chegando agora. Acima de tudo, eu quero orar para que Deus fale ao seu coração. Porque não é a minha voz que pode te conduzir a um lugar de bênção. É a voz do Espírito Santo. Se você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, você verá quantas maravilhas Deus poderá fazer em sua vida. Quantas respostas você terá das suas orações. Então, antes de qualquer coisa, eu quero orar por você. E se você quer receber esta oração, é muito fácil de você tomar posse dela. Você só precisa escrever nos comentários desse vídeo agora: eu tomo posse. Fácil, não é? Então escreve aí: eu tomo posse. Pode escrever o seu nome e o nome dos seus familiares. Se você estiver precisando de oração para sua família, escreva aqui também. E me deixe orar por você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero apresentar diante do teu altar agora a vida de cada pessoa que me ouve. Olha, Senhor, para cada um desses nomes aqui nos comentários desse vídeo. Veja quantas pessoas precisam te ouvir falar, quantas pessoas estão carentes, necessitadas de uma palavra tua, meu Deus. Então agora, nesse momento, prepara cada coração, Senhor. Abra a mente, o entendimento, a compreensão de cada irmão, cada irmã. Que cada um possa receber da sua porção, meu Deus. Que hoje essas pessoas possam te ouvir falar, ouvir a voz do teu Espírito. Que hoje elas possam receber a resposta às suas orações. Que hoje o Senhor possa entrar nesses lares, derrubando toda muralha que se levantou contra essas pessoas, impedindo-as de avançar, de prosperar, de sarar, de serem libertas, de serem pessoas bem-sucedidas na vida amorosa, na vida conjugal, sentimental, na vida profissional. Senhor, derruba todas as muralhas, quebra as algemas que aprisionam pessoas a vícios, a hábitos escravizadores. Abra portas diante delas, Senhor. Portas de bênçãos, de saúde, de paz, de prosperidade, de renovo. Senhor, afasta do caminho delas toda armadilha do inimigo, toda cilada preparada por Satanás. Livra, meu Deus, essas pessoas de todo o mal. Livra da bala perdida, livra do acidente, livra da morte, livra da maldade das pessoas, da inveja. Livra, Senhor, de pessoas enganosas, pessoas falsas. Livra, Senhor, de todo prejuízo. Livra da dor, do sofrimento desnecessário, meu Pai. Que hoje o Senhor possa escrever um capítulo de sucesso para a vida de cada irmão, cada irmã. Que cada pessoa hoje receba a sua bênção, o seu milagre, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e glorificado em nossas vidas.
Assim eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu só tenho um pedido para você, meu irmão, minha irmã. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Clica aí no botão vermelho inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações. Dá o seu gostei no vídeo, não custa nada, aperta no joinha aí. Isso, me ajuda, por favor. Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 17 e 18. Lá está escrito assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Meus amados irmãos e irmãs, eu preciso dizer com toda a sinceridade do meu coração, com base naquilo que eu aprendi a conhecer do Senhor, que o nosso Deus é, acima de tudo, um Deus misericordioso. Acima de qualquer coisa, Deus é misericordioso. E esse Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, atendendo a um apelo do seu Filho Jesus Cristo, que morreu numa cruz por nós, esse Deus enviou-nos o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. E o Espírito Santo de Deus, ele é, acima de tudo, o nosso ajudador, aquele que está ao lado. E há uma palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos que diz assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos assiste. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis e o faz segundo a vontade de Deus. Resumindo, muitas vezes nós não sabemos direito qual é a forma correta de orar e às vezes até pedimos coisas que não são necessárias. E por vezes esquecemos de pedir aquilo que de fato precisamos. E é nessa hora que o Espírito Santo nos assiste. Todavia, também há uma palavra de Deus que nos diz assim que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, na minha inocência e ingenuidade, não sabendo orar como convém, o Espírito me assiste. Todavia, a caminhada cristã é uma caminhada onde nós somos convidados à maturidade. Nós somos convidados a crescer, a amadurecer. Nós não podemos ficar a vida toda como meninos, levado por todo lado por qualquer vento de doutrina. Nós somos convidados a crescer. E uma das coisas que pode crescer em nós, pode amadurecer em nós, é a nossa oração. A nossa oração, ela pode ao longo do tempo se tornar uma oração mais madura, de tal forma que nós possamos obter respostas mais rápidas dessas orações mais bem feitas. E eu quero frisar que Deus, Ele nos atende pela sua graça, pela sua misericórdia, não pela nossa capacidade de orar bonito. E não é disso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando aqui de você usar palavras rebuscadas, sofisticadas para falar com Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você aprender a fazer uma oração na forma correta,
se aproximar de Deus da forma correta, colocar diante de Deus as suas súplicas da forma correta. E como é que nós aprendemos isso? Aprendemos com aqueles que na Bíblia são gigantes de oração. São pessoas que viviam em oração. E hoje nós somos presenteados com esse texto de Daniel, capítulo 9, mostrando como Daniel se relacionava com Deus. Nesse texto, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que essa oração, para você saber o contexto em que ela é feita, é uma oração feita por Daniel num tempo em que estava se cumprindo 70 anos de cativeiro do povo. Por desobediência, por rebeldia, esse povo se afastou de Deus e atraiu para si uma grande condenação permitida por Deus. Que condenação foi essa? Foram feitos cativos, escravos, foram arrancados da sua terra, da sua cidade e levados para a Babilônia, para serem escravos dos babilônios. Todavia, um tempo para essa escravidão foi determinado. E, ao se cumprir esse tempo de cativeiro do povo, Daniel se põe em jejum e oração e clama a Deus. E aqui eu aprendo uma coisa: ore, mesmo sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus já havia liberado uma palavra que esse povo ficaria esse tempo no cativeiro e após isso seria liberto. Mas Daniel, mesmo assim, se colocou em oração, porque a oração é necessária. A oração nos ensina a se relacionar com Deus. Jesus orava incessantemente. Eu amo o texto que diz que ele acordava à alta madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava. Então, a oração, ela nos faz crescer e amadurecer. Daniel sabia que Deus iria libertar o povo, todavia ele se colocou em oração. A segunda coisa que eu aprendo é que Daniel não fez uma oração qualquer. Ele fez uma oração utilizando-se de inteligência e sabedoria. E aqui a gente aprende que o nosso Deus, ele valoriza isso. Hoje, muitos se relacionam com Deus de uma forma tão vazia, tão superficial, e alguns até de forma irreverente, fazendo coisas diante de Deus que só não perecem porque Deus é bondoso, misericordioso e longânimo. Mas há muitas pessoas com cada meninice diante de Deus que chega a irritar a gente. Mas Deus tem paciência, Ele é Deus. Todavia, eu volto a lembrar, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Sabe? É mais ou menos o comportamento de um adulto sensato. Se você vê uma criança que desconhece o perigo, tentando enfiar o dedo numa tomada ou colocar numa chama de fogo, você entende que a criança não tem ainda discernimento, não tem entendimento para saber que aquilo é muito perigoso. Então você tem paciência com a criança. Mas você vê um adulto fazendo esse tipo de ato, não é de se irritar um pouco? Né? Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas é preciso crescer, amadurecer e saber orar diante de Deus da forma correta. E qual é a forma correta, Ney? Me explica. Eu explico, mas não sou eu que te ensino, é o profeta Daniel. O profeta Daniel nos mostra uma oração que demonstra, em primeiro lugar, a confiança no lugar certo. Veja que ele diz assim, olha, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas sobre o santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ele invoca o cumprimento de algo
não por amor a ele, profeta Daniel, não por amor ao povo, mas por amor do próprio nome do Senhor. É ele dizendo: Senhor, faça isso por amor do teu nome. E essa é a forma correta. Porque o nome de Deus é que merece amor, reverência, importância. O meu nome não. O nome de qualquer outro homem também não merece isso. Aliás, pela Bíblia, a única coisa que o pecador merece como salário é a morte por seu pecado. Mas Daniel é inteligente, é sábio. Ele invoca a bênção de Deus não na sua capacidade de merecer, mas por amor do nome do Senhor. E ele tem também uma forma estratégica de orar. E a estratégia argumentativa de Daniel é a forma como aquele povo ou aquela cidade é conhecida. Ele diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ele poderia simplesmente dizer, ó, para a nossa cidade, ou para a cidade de Jerusalém, mas não. Ele diz para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ele se assemelha um pouco nessa oração com um tipo de súplica feita por Neemias. Neemias, quando vai diante do rei para pedir liberação para ir reconstruir os muros da cidade que estavam derrubados, Neemias também ora e vai diante do rei com palavras certeiras. Quando o rei pergunta: por que é que você está triste, Neemias? Ele diz assim: como poderia estar eu feliz tendo as cidades dos mortos ou as cidades dos meus antepassados, aonde estão os sepulcros dos meus pais, desolada, destruída? Por que ele falou a cidade dos sepulcros dos meus pais? Porque a cultura daquele rei era uma cultura que valorizava e reverenciava os antepassados. Era uma cultura onde os mortos, aqueles que já partiram, tinham muito valor para eles. Então Neemias escolhe cuidadosamente as suas palavras diante do rei. O mesmo faz Daniel, falando de uma cidade, não uma cidade qualquer, mas uma cidade que era conhecida pelo nome de Deus. E ele encerra demonstrando mais uma vez uma confiança que não está na capacidade de merecimento daquele povo ou daquela cidade, mas na misericórdia de Deus. É assim que ele diz: não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados ou confiando nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E aqui está a forma correta de buscarmos a Deus, a forma correta de dirigirmos a Deus a nossa oração, não confiando na nossa capacidade de ser bonzinhos. Não é chegar diante de Deus como aquele menino que escreve uma cartinha para o Papai Noel dizendo: eu fui um bom menino esse ano, por isso eu mereço um presente. Não, é se achegar diante de Deus reconhecendo a nossa miséria, a nossa limitação, a nossa incapacidade de merecer e a incapacidade de produzir algo que mude a situação, mas reconhecendo que tudo é pela graça do Senhor Jesus, pela bondade e misericórdia de Deus. Quando nós colocamos as nossas orações fiados no nome do Senhor, confiando na misericórdia dele, ele nos responde. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, assim como orou Daniel, nós também nos aproximamos de Ti em oração, sabendo, ó Pai, que pela nossa capacidade de merecimento jamais poderemos receber coisa alguma. Por isso, não é na nossa capacidade, não é no nosso mérito, mas é pela Tua bondade e misericórdia, pela graça que nos é derramada a partir do sacrifício de Cristo na cruz. É pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor, que nós clamamos, que nós intercedemos, que nós suplicamos: tenha misericórdia de nós. Abra,
portas em nosso favor. Envia recursos, envia bênçãos. Traga restauração, traga saúde, cura os enfermos, traga restituição àqueles que perderam, Senhor. E eu peço também para que o Senhor possa reedificar famílias, restaurar relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, promova a reconciliação, o perdão. Senhor, em nome de Jesus, atenda ao nosso clamor e faça um milagre em nossas vidas. Precisamos muito da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Ah, Senhor, olha para cada um dos pedidos que estão nos comentários desse vídeo e atenda, meu Deus, cada súplica, cada pedido. Assim eu peço, confiando na tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. E lembre-se, se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que sim pode muito abençoar a sua vida. Clica nesse vídeo e assista, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.